Oi, oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Tô esperando todo mundo entrar, já sinalizando lá nos grupos. E algumas pessoas devem estar entrando. Bom dia, Gi. Bom dia, Jaqueline. Bom, gente, tô falando aqui que a gente já sinalizou lá nos grupos. Acho que quem tá acompanhando a live aqui, as lives, né? Já sabe que a gente tá com um cronograma de lives. A gente tá num propósito aí de fazer um esquenta aí pro evento, né? Que é a Jornada do AT, que vai acontecer do dia 5 ao dia 7 de julho. Bom dia a todo mundo que tá entrando. Bom dia, Letícia. Bom dia, Yara. E aí a gente tá com esse cronograma de lives que foi pensado com muito carinho, com muito conteúdo de valor para todos vocês. Quem ainda não se inscreveu, não fez a sua inscrição na jornada, quando finalizar aqui a live, corre lá no link da nossa bio. Tem um link lá na nossa bio, você já pode fazer sua inscrição. Só para lembrar que a jornada é um evento de 3 dias, totalmente gratuito, online. Então, a gente tem um propósito ali de fazer uma entrega para vocês do que é essa clínica do AT, que a gente tanto está falando aqui, tanto que a gente vem falando de situações tão preciosas, né, de como se tornar um AT, de como ingressar nessa clínica, como conseguir seus acompanhados, e a gente vai dar essa continuidade de uma forma mais potente lá no evento. A gente vai fornecer aí os instrumentos que a gente utiliza aí para vocês entenderem como que é a atuação do AT no dia a dia. Então, corre, faz a sua inscrição, vai receber todos os dados direitinhos para as aulas quem fizer a inscrição e vai receber tudo pelo e-mail. Então, por mais que seja online, gratuito, a gente não vai divulgar aqui pelo Instagram, nem vai transmitir pelo Instagram. Vai ser transmitido por outro lugar o evento e só participa quem fizer a inscrição. E quem quiser acompanhar também o nosso grupo, os nossos grupos exclusivos de WhatsApp, que a gente já está aí com vários grupos, é só também entrar no mesmo link da inscrição do evento. Não corre, já garante aí sua inscrição, que tá chegando o dia. Já estamos aí no finalzinho de junho, né? Passou rápido, vamos receber certificado pela jornada? Vamos sim. É um evento com certificação. Bom, gente, hoje, assim, quem vem acompanhando sabe que a gente tá abordando aí sobre vários aspectos, vários assuntos, né? Como manejar algumas situações, como manejar situações de crise, como que é o AT nas escolas. A gente já falou de um monte de coisas aqui. Então, se tem pessoas que têm curiosidade sobre quais foram os temas das lives que já tiveram, ainda tem algumas disponíveis no nosso feed. Então, quem quiser conferir ali, depois é só entrar no nosso feed, tem também as abinhas lá e tem uma abinha do Play e as lives estão lá. Então ainda dá tempo de conferir, depois a gente vai tirar essas lives e provavelmente vai lá pro YouTube, mas futuramente. Então, hoje o tema que eu quero abordar, que a gente preparou aqui para vocês, é uma pergunta que a gente recebe muito, na verdade, de por que pessoas que fazem o uso problemático de álcool ou outras drogas procuram o AT. Só para algumas pessoas aqui entenderem, né, que está acompanhando, a nomenclatura que a gente utiliza, tem gente que fala, dependente químico, usuário de droga, usuário. A gente, na verdade, não se utiliza muito dessa nomenclatura. A gente fala pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas. Porque o que acontece? A gente acredita ali, né, que essa pessoa não se resume só à substância, né? Então, quando a gente fala ali, usuário, a pessoa já tem ali a concepção de que a pessoa é só um usuário e que é só aquilo, né? Então, nós que trabalhamos com acompanhamento terapêutico, com cuidado em saúde mental, a gente se utiliza dessa nomenclatura, pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas. Porque o que acontece? As pessoas fazem o uso, né? Mas elas são muito mais do que isso, né? Isso é uma parte ali da vida dela, isso não quer dizer que é resumidamente a vida dela toda. Então,
para algumas pessoas entenderem por que a gente fala dessa forma. Não deu para colocar tudo aí no tema da live, mas a gente se utiliza dessa nomenclatura. E aí, para vocês entenderem um pouquinho, né? Por que pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas procuram o AT? É bem importante eu dizer, assim, qual é a forma do AT de trabalhar com essas pessoas, né? Muitas vezes pessoas que estão aí, né, nesse meio, que fazem o uso de substâncias, de álcool, muito provavelmente elas já passaram por outras estratégias de cuidado que impunham ali muitas coisas para essas pessoas, como, por exemplo, abstinência, né? Você faz o uso, então para você ficar bem você tem que ficar abstinente. Ou então você faz o uso, para você ficar bem você tem que fazer redução de danos agora, para alcançar a abstinência. E a gente precisa falar que a abstinência, a redução de danos, são estratégias de cuidado em saúde mental e com essas pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas. Mas, o AT também se utiliza disso, né? Só que o que acontece? Acaba que o AT, primeiro, ele olha para esse sujeito, ele faz essa escuta, né? De como que essa pessoa também quer conduzir aí essa parte da sua vida, né? E claro que a gente também tá falando, né, de cada caso, né? Às vezes a gente pega casos de pessoas que tá em um uso muito problemático e que a gente precisa pensar em alguns tipos de intervenções que são mais complicadas, na verdade. E a gente vai construindo ali junto com a rede e tudo. Mas pensando nessa perspectiva das pessoas que procuram o AT, que vão atrás do AT porque querem esse tipo de cuidado, muito pelas vias de que o AT trabalha muito essa perspectiva de entender o sujeito, de escutar ali qual é a percepção que aquela pessoa tem a respeito do próprio uso, o que ela quer. E eu lembro assim que eu vim abordando ali nas outras lives com vocês, a Ingrid também tá fazendo as lives ali de noite, e a gente vem falando muito do projeto terapêutico customizado, né? Por que a gente fala customizado? Porque a gente vai customizar o projeto para ser possível daquela pessoa pegar aquele projeto e fazer com que ele pertença à sua vida, né? Porque não adianta nada a gente fazer um projeto, vou sentar aqui com essa pessoa que eu acompanho, fazer um projeto, você tem que fazer isso, isso e isso, nesse horário, e não fazer nenhum sentido, a pessoa não ter nenhum desejo ali de concretizar aquele projeto. Não vai ser terapêutico. Então, quando a gente fala customizada, que a gente vai escutar aquela pessoa e vai tentar entender as singularidades ali da vida dessa pessoa e como que a gente pode customizar esse projeto para ser possível alcançá-lo. Então, hoje, pessoas que procuram o acompanhamento terapêutico como uma estratégia de cuidado para o uso de substâncias, para o uso de álcool, é porque visam ou já sabem desse trabalho do AT, que tem esse processo da escuta, de entender o sujeito, de estar com o sujeito ali no contexto da vida dele, da casa dele, e querem esse tipo de cuidado que é diferenciado de muitos outros lugares que elas já procuraram, que ali falam, não, você tem que ficar abstinente, para você ter esse cuidado aqui, você tem que ficar abstinente. Ou para você ter esse cuidado aqui, você tem que fazer isso. O AT, ele não faz isso, né, na verdade. Ele tá ali do lado da pessoa. Se a pessoa não consegue ficar abstinente, o AT vai entender qual é a dificuldade dele junto com aquela pessoa. E aí, fulano, o que tá difícil? Por que tá difícil aí, né? O ficar abstinente, se é o que você deseja. Aí a gente vai pensando, quais são os riscos aí, né? Quais são os locais potenciais? Às vezes a pessoa mora perto de locais que são de fácil acesso à substância. Às vezes a pessoa está inserida ali em um ciclo de amizades que potencializa muito isso. E aí o AT tenta trabalhar estratégias de construir novos ciclos com aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está passando por alguma situação, algum conflito, alguma questão familiar que acaba potencializando isso. Aí vai o AT intermediar todo esse processo aí familiar. Então, a gente precisa entender que o AT, o acompanhante terapêutico, não vai ser essa pessoa aí que vai impor, né? Ela vai construir junto. Então,
a pessoa ali que procura geralmente o acompanhamento terapêutico para receber esse cuidado direcionado ao uso de substâncias, ao uso de álcool, ela já tem o desejo de ter o AT do lado, porque ela já procurou, né? Então o AT vai construir junto ali com aquela pessoa como que ela quer ser cuidada, né? E aquela pessoa vai falar, não, eu não quero mais fazer o uso, isso está atrapalhando minha vida, isso tá ficando cada vez mais difícil para mim. Ou então, olha, eu já tentei de todas as formas não fazer o uso, mas eu não consigo. Como que a gente pode trabalhar aí para eu, de alguma forma, encontrar um meio termo, encontrar aí uma perspectiva de vida, uma qualidade de vida e talvez conseguir fazer um uso mais consciente. Então, aquela pessoa vai verbalizar, aquela pessoa vai dizer o desejo dela de como ela gostaria de ser cuidada nesse sentido do campo da substância. E o AT vai incluir isso ali no projeto terapêutico customizado daquela pessoa, que é aquele instrumento que a gente vem falando tanto, né? Que é o que vai nortear a nossa prática enquanto ATs. Então, a partir do momento que aquela pessoa fala, olha, eu quero ser cuidada assim, o AT vai pensar em estratégia junto com aquela pessoa. Ah, fulano, tá, então você quer abstinência, mas tá difícil, você mora sozinho, não sei o quê. Vamos então aumentar o AT para mais vezes na semana, nesse primeiro momento? Depois a gente reavalia? Vamos entender aqui quais que são as zonas de risco para você? Aí a gente vai avaliar tudo aquilo, né? Às vezes é o local que a pessoa mora, às vezes é a família, às vezes são os ciclos familiares, às vezes é o próprio desejo da pessoa. Então o AT, ele vai estar atento ali a todos esses pontos, né? Que muitas das vezes, quando essas pessoas procuram um tipo de tratamento, são ignorados. A gente não está aqui falando que são todas as vezes ou são todos os locais, né? Mas muitas pessoas que procuram um AT para ter um tratamento, para ter um cuidado nesse campo aí do uso das substâncias, do uso do álcool, já passou por algum outro tipo de tratamento que de alguma forma foi invasivo, foi determinista ali, de dizer para aquela pessoa que tinha que ser daquela forma e não escutar o desejo da pessoa. E acabou que a pessoa não conseguia cumprir. Então, por isso que a gente fala do projeto terapêutico customizado, que tem que ser ali, de alguma forma, pensado de acordo com os desejos de como a pessoa quer ser cuidada, de acordo com as possibilidades também da pessoa, porque a gente precisa entender, tem pessoas que ainda não sabem o que é muito bem redução de danos. E aí, quando a gente vai falar ali para aquela pessoa também, ou quando a pessoa aborda com a gente tem que fazer todo um trabalho ali de explicar, né? Porque se banaliza muito essa questão do uso da substância, essa questão da redução de danos. E não é bem por aí, né? A redução de danos também é uma estratégia que pode ajudar a chegar à abstinência, né? Mas que precisa ser entendida antes. Então, o AT também trabalha aí essas possibilidades. É possível ali para aquela pessoa a redução de danos? Porque a redução de danos pode ser que não seja possível para todas as pessoas, né? Pode ser não. Não é possível para todas as pessoas, para algumas pessoas sim. Então, até isso aí o AT vai trabalhando com essas pessoas. Essa live vai ficar gravada? Vai sim, Paty. Então, dentro desse projeto terapêutico, a gente vai construindo aí com essa pessoa, não só essa questão aí do uso da substância, porque a gente também precisa entender que o uso da substância não se resume só ao uso, né? A pessoa não se resume só àquilo, a vida da pessoa é muito mais do que aquilo. É onde ela está inserida, é a família, é o social, é a atividade laboral, é o trabalho daquela pessoa. Então, a gente coloca aí, a gente trabalha com essa pessoa no projeto terapêutico, muito isso, assim, da questão do uso, da questão de uma avaliação, de ser suporte, de estar ali dando apoio para essa pessoa dentro do cuidado que a gente vai direcionar no projeto. Mas a gente também trabalha os outros aspectos da vida dessa pessoa. A gente precisa entender que todo ser humano é constituído de vários aspectos na vida. Então, esses aspectos envolvem saúde mental, saúde física, saúde emocional, envolve família, envolve sociedade, envolve trabalho, envolve amigos. Então, a gente tem muitas pessoas que pecam em cuidar de pessoas, né, em oferecer um cuidado e só focar ali no uso da substância, não é só aquilo. Aquela pessoa precisa ser cuidada em vários sentidos. Então, é por isso que muitas das vezes as pessoas acabam recorrendo ao acompanhamento terapêutico para fazer um cuidado
nessa área aí do uso da substância, mas também da vida, né? Muitas das vezes o que potencializa ali o uso da pessoa são outros conflitos que ela enfrenta na vida. A gente costuma falar que o uso problemático de álcool e outras drogas, na maioria das vezes, ele é secundário. E aí é importante a gente entender isso. Por que é secundário, né? Porque não quer dizer ali que ele é o maior dos problemas. Existem muitas outras coisas acontecendo na vida da pessoa que faz a pessoa chegar a um uso problemático, né? Então, muitas das vezes o uso da substância ali está muito atrelado a um movimento de fuga da realidade, de fuga dos conflitos, de fuga dos problemas. E de que adianta a gente só falar para a pessoa, para de usar aí, né, a substância, você vai ficar bem, se não trata esses outros aspectos da vida da pessoa. Então a gente precisa entender que o acompanhamento terapêutico, ele vai ajudar ali essa pessoa que procura o AT nessa questão do uso das substâncias, do uso do álcool, mas também vai ajudar essa pessoa nos outros aspectos da vida, para que ela tenha ali um equilíbrio nesses outros aspectos da vida, consiga se manter bem e não tenha que recorrer ali às substâncias, né, para lidar com esses problemas, com esses conflitos. Então o AT faz um trabalho muito geral, a gente não foca ali só no uso da substância, só nisso, a gente fortalece a rede de apoio dessa pessoa que muitas das vezes, por causa do uso, acabou se rompendo ali, a gente fortalece os vínculos de amizade, a gente reconstrói ali ciclos, a gente acaba ajudando a pessoa a encontrar novos ciclos, porque muitas das vezes quando a gente inicia um acompanhamento com pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas, essa pessoa está muito inserida em ciclos ali que acaba potencializando esse uso. Então, a gente acaba ali ajudando essa pessoa a constituir novos ciclos. Hoje, no lugar de encontro, a gente acompanha pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas e que tinha muito essa questão. Acabava que o ciclo de amizades dela, o ciclo ali de amigos, era o mesmo ciclo ali que ela fazia o uso, que potencializava muito isso. Então, que ela se sentia pertencente porque ela fazia o uso. E aí, tá, não vou mais fazer o uso, e agora? Que ciclo de amigos eu faço parte? E aí, a gente pega ali como estratégia também, para quem já acompanha, a gente sabe que a gente tem um grupo, né, de pessoas que a gente acompanha que se chama Bando de Amigos. Então, várias pessoas que a gente está acompanhando, a gente se reúne aí de 15 em 15 dias para fazer atividades, para ir no cinema, para ir no parque, para ir na Água Mineral, que é um parque nacional que tem aqui em Brasília, para ir na cachoeira, para fazer atividades que eles mesmos constroem ali juntos. Então, o AT acaba ali proporcionando esse espaço aí de construção de novos ciclos aí, né, de laços sociais, de amizades. Então, só para entender, por que as pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas procuram o AT? Porque o AT trabalha pelas vias do projeto terapêutico customizado e trabalha, sim, a questão ali do uso da pessoa, né? Se esse uso está prejudicando ali, se já está trazendo prejuízos para a vida da pessoa, a gente trabalha sim, mas não só isso, né? Esse provavelmente vai ser um dos focos do trabalho do AT, mas a gente trabalha todos os outros aspectos da vida da pessoa, o campo das relações, o campo dos afetos, o campo ali da família, da saúde mental, da saúde emocional, da saúde física. Então, até dentro desse projeto terapêutico customizado, a gente constrói aí esses vários aspectos da vida da pessoa. A gente entende que a questão do uso talvez, uma problemática? Pode ser que sim, mas existem várias outras questões que podem ali acabar potencializando esse uso e a gente precisa entender esse sujeito como um todo. Por isso que eu falei no início, né? Por que a gente não fala usuário de droga? Por que a gente não fala isso? Porque a pessoa não se resume ali à substância, né? A pessoa é muito mais do que isso. Então, só pra gente entender por que hoje muitas pessoas acabam ali... Existem muitos moradores de rua que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas, né? E que estão ali em situação de rua também.
É a questão da substância? Também, mas se a gente entender no geral, o que é ali, né? O que falta ali na vida daquela pessoa? Falta um amparo econômico, um amparo social, um amparo do governo, da família. Então, existem muitos outros aspectos ali que constituem aquela situação, daquela pessoa que está em situação de rua, fazendo uso de substâncias. E a gente que vai oferecer um cuidado para essas pessoas, a gente precisa entender isso, né? Então, acho que para concluir é isso. Por que essas pessoas procuram o AT? Porque o AT tem esse cuidado ampliado, essa visão ampliada. A gente foca ali no tratamento, no cuidado com essa pessoa, nessa questão do uso, sim, mas em vários outros aspectos. A gente vai entender a partir do discurso dessa pessoa, como que ela quer ser cuidada nessa parte da substância. Olha, Mila, não, eu quero parar de fazer o uso, só que tá difícil, eu preciso da sua ajuda. Então, a gente vai conduzir diante disso. Olha, eu não quero parar, porque pra mim isso no momento é impossível, mas eu tô tendo outros prejuízos aqui na vida. Então, como que a gente pode fazer? Aí, o AT vai construir isso junto com ele. Então vamos tentar pela perspectiva da redução de danos. Mas olha só, não é tão simples assim. Tem isso, mas eu tô com você. Então o AT faz essa escuta. Cuida desse aspecto, mas cuida de todos os outros. E é por isso que muitas pessoas têm recorrido ao acompanhamento terapêutico para ter esse suporte nessa questão do uso problemático de álcool e outras drogas. Gente, acho que é isso. Eu vou responder as perguntas, porque não vi aqui quantas perguntas tem no chat. Vamos receber certificado de jornada? Vão sim, já tinha respondido essa, né? Mas só para quem entrou depois, quem está acompanhando, vão sim. O nosso evento vai ser um evento de 3 dias totalmente online, gratuito e com certificação. Mas não adianta só se inscrever lá e não participar do evento. Tem gente que acha que só fazendo inscrição vai receber o certificado. Tem que participar do evento, os 3 dias. Como trabalhar na casa, valor e na sala? Paty, não sei se você ainda está aqui na live, mas se você puder explicar um pouquinho mais como trabalhar na casa, valor e na sala, não entendi a sua pergunta, mas é isso. Se você ainda tiver aqui, puder explicar um pouquinho mais. Na minha trajetória, normalmente quem procura é a família, e essa família tem uma demanda de cura. Acontece muito, na verdade é o que mais chega, assim. Hoje, tem chegado pessoas que procuram o AT. As próprias pessoas que querem ser cuidadas estão procurando mais o AT. Mas é aquilo que eu já falei em uma das lives. A maioria da procura pelo AT ainda vem pela família que quer oferecer um cuidado ali para aquela outra pessoa que é um familiar, um filho, um parente, enfim. Ainda é a família que procura, a maioria ainda é a família que procura. Mas hoje a gente já tem um índice muito grande de pessoas que procuram o AT para elas mesmas. Mas essa é uma questão muito importante. Muitas famílias procuram o AT para essas pessoas que fazem o uso de substância, o uso de álcool, com esse pensamento, com essa ideologia de cura, né? De que a pessoa tem que se curar, como se fosse ali isso mesmo de uma doença, que tivesse um remédio que tem que curar ou algo do tipo. E a gente precisa entender que no trabalho em saúde mental, no cuidado em saúde mental, a gente não pode vender isso da cura, né? A gente não pode, é até uma questão ética, né? A gente não pode vincular o nosso trabalho a uma cura. Por quê, né? Por exemplo, uma pessoa que está atravessando ali um momento, um episódio depressivo, o AT pode ajudar, sim, aquela pessoa a construir estratégias para ela sair daquele episódio. O AT pode ajudar aquela pessoa no acompanhamento psiquiátrico, a manter essa regularidade, aí observando se essa pessoa tem indícios se vai entrar em uma crise ou não, ajudando aquela pessoa a retomar a sua vida cotidiana, o trabalho, enfim. Mas nem o AT, nem qualquer outro profissional pode garantir que esse episódio depressivo nunca mais vai voltar,
na vida da pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse conceito de cura, né? Porque no trabalho em saúde mental, com pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas, não existe isso, né? Então, é um conceito que muitas famílias têm e que a gente, enquanto ATs, a gente tem que desconstruir com famílias. Eu já trabalhei com um caso em que a família tinha muito esse conceito de cura e atrelado, de que tal tratamento ia curar a pessoa, e eles passaram por diversos tratamentos e a pessoa não foi curada. Aí procurou o AT, ainda estava com essa concepção ali frequente. E aí eu fui trabalhando com essa família que, olha, essa questão da cura é muito complicado pensar por essas vias. A gente tem que pensar pelas vias de um cuidado com essa pessoa, que pode ser que um dia essa pessoa entenda e faça um uso mais consciente ou que queira parar de fazer o uso, mas não existe isso de uma cura. A gente está ali para oferecer um cuidado, né? Então, a gente tem que fazer uma desconstrução com essas famílias e também com a sociedade, né? Que acaba vendendo muito isso. A gente ainda vê muitas pessoas vendendo tratamentos com conceito de cura. A Paty perguntou, quando a família não aceita mudanças? Acontece muito também. Tem famílias que às vezes a gente tá iniciando ali o acompanhamento com alguma pessoa, ou já tá há muito tempo acompanhando a pessoa e essa família tem muita dificuldade com mudanças, assim, até com propostas que o AT faz. Às vezes o AT faz ali a construção de um projeto terapêutico com a pessoa e aí, vamos supor, a gente coloca ali que essa pessoa traz o desejo de trabalhar na vida, de fazer alguma coisa ali na vida. E o AT sustenta esse desejo junto com ela e vai pensar ali o que é possível para aquela pessoa, né? Porque às vezes, veja só, às vezes aquela pessoa não vai ser possível não vai ser possível para ela lidar com um trabalho ali em que ela tem que ficar 10 horas por dia. E aí, né? A gente vai enfiar ali aquela pessoa naquilo que não é possível para ela, que tem a tendência de mais adoecer a pessoa do que realmente ajudar? Não, a gente vai pensar por outras estratégias, tá? Então, o que dá para fazer? O que você sabe fazer, fulano? Ah, você sabe fazer tal coisa? O que você acha de fazer isso pra gente ir vendendo? Enfim. Ou, às vezes, a pessoa tem a capacidade de estar ali em um trabalho que é mais burocrático, mas aí a gente se depara com isso, com uma família que tem muita dificuldade de aceitar isso, né? Porque muitas famílias acabam estigmatizando a pessoa mesmo, impossibilitando a pessoa. Não, essa pessoa, fulano não tem capacidade de trabalhar, né? E aí o AT tem que fazer esse trabalho aí de desconstruir, mas calma aí, olha, fulano tem sim essa capacidade. A gente está aqui construindo esse projeto terapêutico aqui, ele está trazendo esse desejo e a gente vai fazer alguns testes aí para ele, quem sabe, voltar a ingressar no mercado de trabalho. Não que ele precise entrar logo de cara, para já trabalhar ali em algo, mas vamos fazer alguns testes ali, pensar em algumas atividades que seriam de fato um trabalho, pensar em algumas estratégias com essa pessoa e até conseguir desconstruir com a família, sabe? Porque também a gente não pode enfiar a goela abaixo da família, a gente tem que lembrar que a gente também está oferecendo um cuidado para aquela família, para aquelas pessoas, para aquela constituição familiar. Então, a gente se depara muito com isso de famílias que não aceitam mudanças. Por quê? Por causa de estigmas, né? Estigmas sociais, estigmas da própria família também, que, claro, foram construídas através desses estigmas sociais, de que a pessoa que tem algum tipo de sofrimento psíquico, que faz uso de substância, não tem a capacidade de trabalhar, não tem a capacidade disso, daquilo. E a gente precisa entender que essas pessoas têm sim capacidade, na maioria das vezes, e que somos nós, né, que acabamos aí impossibilitando essas pessoas, nós que acabamos rotulando essas pessoas. Quando eu falo nós, é a sociedade no geral, né, que ainda existe uma visão muito estigmatizada, né, de que pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico não produzem para a sociedade, não têm capacidade de trabalhar, não têm capacidade de estudar, não têm capacidade disso, daquilo, e não é isso. A gente, enquanto ATs, o nosso trabalho também é desconstruir isso. Essa live vai ficar gravada? Vai.
Depois ela vai pro feed, mas vai ficar por pouco tempo. Deixa eu ver se tem mais. Quero ajudar muito meu irmão. Meu irmão bebe muito, quero ajudar muito meu irmão. Essa é uma demanda, assim, que a gente recebe muito, assim, né? De pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas, como manejar, né? E a gente vai falar também um pouco disso na jornada, porque é um dos públicos. Lembra que a gente falou em uma outra live? Quais os públicos que o AT atende? E esse é um dos públicos, é uma das demandas que chegam muito. E a gente tem que ter estratégias, tem que ter um manejo. E é super possível, Iris, assim, você se especializar nessa área, você ter uma formação e ter aí estratégias para ajudar, né, o seu irmão, com certeza, e quem sabe muitas outras pessoas também que precisam de ajuda e ganhar, né, com isso, e ser AT de pessoas aí que precisam dessa ajuda. Então é super possível. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui oculta. Não, não tem mais nenhum. Mas, gente, é isso, assim, resumindo, teve duas perguntas muito importantes, duas questões muito importantes, né? Que tá muito ligada a essa questão aí da família, né? E é aquilo que eu falei, pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas, muitas das vezes procuram o AT e já está com essa questão dos laços, dos vínculos familiares, sociais rompidos por causa do uso. E aí é um desafio para o AT, né? Porque o AT ele vai trabalhar ali aquela questão do uso, mas muito isso das relações. Porque é muito difícil ali para uma pessoa fazer um tratamento, um cuidado ali naquela área do uso, se ela não tem um suporte de pares, né? Um suporte da família, um suporte social. Então, a gente precisa primeiramente deixar fortalecido aí, né, esses aspectos familiares e sociais, porque senão vai ser mais um aspecto de vulnerabilidade para a pessoa que vai potencializar cada vez mais o uso, né? Então é um trabalho que a gente faz que é muito grande. Inclusive, esses casos, né, que a gente pega de pessoas que fazem o uso de substâncias, de álcool, são os casos que a gente mais trabalha com a família. Então, é muito importante aí entender isso, muito importante entender que a gente faz um trabalho de muita desconstrução com a família. Muitas famílias esperam resultados milagrosos, esperam esse conceito de cura. A gente não trabalha com esse conceito de cura. Às vezes acontece muito ali da gente estar ali fazendo um trabalho com aquela pessoa e essa pessoa está falando ali que quer parar de fazer o uso, mas tem recaída. E aí? Ou até vai ser essa pessoa que vai condenar a recaída do acompanhado? A gente vai ali por outras vias. Muitas das vezes, quem é que vai condenar? Já vai ser a sociedade, a família, né? Os amigos, já tem todo mundo aí para condenar. E a gente vai ser a pessoa que vai estar ali para oferecer esse cuidado, de entender junto com a pessoa por que aconteceu essa recaída, né? O que foi que aconteceu, que fez essa pessoa chegar até uma recaída. E aí, pensando no que aconteceu, a gente vai pensar em estratégias para fortalecer. Às vezes foi, um conflito ali com tal pessoa me fez ter uma recaída. E aí, por que você teve esse conflito com essa pessoa? Calma aí, vamos restaurar aí essa relação, vamos restaurar aí esses aspectos. E é isso. Às vezes acontece da pessoa ter recaída, mas o AT não vai ser essa pessoa que vai condenar. O AT vai ser essa pessoa que vai trabalhar ali, né? Para que um dia essa pessoa tenha recursos e tenha aí estratégias na vida para ser independente, para ser autônoma e consiga lidar com essa questão da substância na vida dela, né? Que é muito difícil. Então, é isso, gente. A Déia colocou aqui, trabalho com pessoas com quase 30 anos de uso abusivo. Vejo um grande desafio para o AT. A gente tem um caso bem interessante no lugar de encontro de uma pessoa que tem mais ou menos esse tempo também aí de uso e que é trabalhado com ela a perspectiva da redução de danos, né? Hoje essa pessoa já fez um uso muito problemático ao longo da vida. Hoje essa pessoa já faz um uso muito mais moderado,
consegue ali manter isso das relações, da vida cotidiana, mas é um trabalho assim que o AT faz, que é muito presente ali. O AT tem que ficar muito presente, sempre reavaliando o projeto. A questão da redução de danos também não é algo assim banalizado, assim, não é só pensar que é só você usar menos. Não é isso só, gente. Quem quer trabalhar com redução de danos também tem que estudar muito o que é redução de danos. A gente não pode banalizar que é só diminuir a quantidade de uso, que é só trocar uma substância por uma outra que é menos prejudicial. Não é só isso. Então, a gente trabalha com essa pessoa nessa perspectiva, e os nossos ATs na equipe têm um conhecimento bem amplo assim, do que é a redução de danos. A gente oferece também ao longo da nossa formação esse conhecimento da redução de danos. Inclusive, assim, a gente teve no início do ano um mini curso sobre manejo com pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas. Então, a gente está sempre tentando promover aí, né, esse estudo nessa área para que as pessoas tenham propriedade e tenham recursos aí para trabalhar, né, com pessoas que fazem uso de substância. Então, a gente tem que ter minimamente um conhecimento. Gente, é isso. A gente vai continuar falando aí sobre essa questão, sobre essa problemática, né? Na jornada, falei lá no início, vou ressaltar mais uma vez. Quem quer continuar acompanhando aí sobre o que é o acompanhamento terapêutico, se você já despertou uma luzinha, eu quero ser AT um dia, que bom, tem pessoas que estão acompanhando frequentemente nossas lives, estão interagindo aqui todos os dias, mas tem pessoas que ainda estão na dúvida. Então, assim, se você ainda está na dúvida, continua assistindo as lives e faz a sua inscrição na jornada. Na jornada a gente vai entregar aí, são 3 dias de evento, que a gente vai entregar muito aí sobre o que é o acompanhamento terapêutico, como que é esse trabalho, como manejar, quais os instrumentos que o lugar de encontro usa. Então a gente vai entregar coisas inéditas aí pra gente, que diz assim, de como a gente trabalha também, né? Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. O link tá lá na nossa bio. Quem também quiser fazer parte dos nossos grupos exclusivos, nesse mesmo link você também consegue entrar. A gente está sinalizando lá nos grupos todos os momentos que a gente vai entrar nas lives. Então, hoje de manhã mesmo já soltei na hora que eu ia entrar. Algumas pessoas já entraram aqui logo comigo. E é isso, gente. Essa semana a gente ainda continua com as lives. Semana que vem já é o nosso evento, então corre, faz a sua inscrição. Só recebe os links para participar quem de fato aí estiver inscrito. E também só vai receber ali todos os avisos, as sinalizações, quem se inscrever, e vai receber tudo pelo e-mail. Quem quiser saber mais, quem quiser receber tudo, entra lá no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Hoje à noite tem live com a Ingrid, fiquem ligados. Lá no grupo a gente também vai sinalizar, lá nos grupos, tem muitos grupos. A gente tá sinalizando, a gente vai sinalizar a hora que ela entrar. E amanhã de manhã eu tô aqui com vocês novamente. Um beijão, gente. A live vai ficar salva por um tempo. Quem não conseguiu acompanhar, quando finalizar, já vai estar lá no feed. E qualquer coisa, falem com a gente no direct. Tchau, tchau.